eu sou Suzana Barelli e eu trago notícias da semana, desta semana, em um cenário diferente. Eu estou aqui na sede da ProWine, que é a grande feira de negócios da América Latina, que aconteceu em São Paulo, no Expo Center Norte. A ProWine, ela também é uma feira de números grandiosos. Ela cresceu muito, mais de 30% no número de visitantes, de presentes, na área de exposição. Os estandes estão efetivamente muito bonitos, tem muita importadora que investiu muito em fazer uma apresentação bonita para os seus vinhos aqui na ProWine. E a gente andando por aqui, a sensação que a gente tem é que o mercado de vinho brasileiro profissionalizou, ficou uma coisa de gente grande, com muitos negócios. Quando a gente pega os dados da Ideal, o mercado brasileiro de vinhos, contando importados e nacionais, cresceu no primeiro semestre 7%. E o interessante é que, assim, normalmente a feira e todos os grandes eventos de vinho, eles reciclam a garrafa. Esse ano a decisão da ProWine foi de triturar as garrafas. Por quê? Para evitar que essas garrafas sejam reutilizadas e tendo uma contribuição para o contrabando, que a gente não tem dados oficiais, mas assim, a gente tem várias notícias de contrabando de vinhos, principalmente alguns rótulos que são muito cobiçados. Então a decisão da feira foi triturar as garrafas. Eu achei isso uma questão para a gente prestar atenção. É impossível nesse vídeo eu trazer todos os lançamentos e todas as coisas que eu provei e que eu gostei e também as que eu não gostei. Então eu vou elencar algumas coisas que me chamaram a atenção. Feira de vinho sempre tem produtor procurando importador. E aqui eu gostei muito de um vinho que tem um projeto que chama Eu Elefante. É um vinho do Vale de Pedernal, em San Juan, na Argentina. Ele tem um laranja que eu gostei bastante, um laranja de Chardonnay, e tem um Malbec também. As importadoras também aproveitam a feira para fazer lançamentos de vinho. Eu vou chamar a atenção a dois lançamentos dos vários que eu provei. O primeiro foi o lançamento da nova safra do Peramanca, o Peramanca 2018. Peramanca é um vinho português da região Alentejo, que nasceu na década de 1990, um corte de aragonês e trincadeira. E é um vinho de muita qualidade e muito apreciado pelos brasileiros. E o que me surpreendeu também é um vinho que não é elaborado todos os anos. A última safra foi a de 2015 e agora, para lançar a safra de 2018, o Pedro Batista, que é um enólogo, ele veio ao Brasil especialmente para lançar esse vinho e ele escolheu como cenário aqui a ProWine para esse lançamento. Então eu tive a chance de degustar em primeira mão o Peramanca. É um tinto que eu gostei muito, ele ainda está muito jovem, mesmo sendo da safra de 2018, e que foi lançado no Brasil pelo preço de quase R$5.000 em primeira mão antes de Portugal, o que mostra a importância do Brasil para o mundo dos vinhos portugueses. E o segundo lançamento que eu queria chamar a atenção, falei de um lançamento da Europa, um lançamento aqui do Sul. Eu tive a chance de degustar com o Lucas Loy, que é hoje é o grande responsável pelo Terraça de Los Andes, que lançou um Malbec cheio de qualidades que se chama Extremo. São vários lançamentos da feira, esses são apenas dois. E para falar de vinhos brasileiros, eu vou chamar a atenção também, provei muita coisa interessante, muita coisa nova de vinho brasileiro, e eu vou chamar a atenção para o lançamento de um Sangiovese da Christophe. A Christophe é uma vinícola pequenininha, lá do sul do Brasil. Quem lidera, a grande porta-voz dessa vinícola é a Bruna, e ela me deu para provar um vinho ainda sem rótulo, que é um Sangiovese elaborado com passagem em barrica. A gente sabe que as barricas de carvalho, elas são um instrumento muito importante para a gente, para elaborar o vinho, no sentido de dar complexidade, acertar tanino, dar estrutura, ela tem várias vantagens. Só que tem uma crítica que eu sempre faço aos produtores brasileiros, e eu não estou falando do vinho da Bruna em particular, o vinho da Bruna eu acho que está bem correto isso. Eu acho que muitos dos vinhos brasileiros a gente ainda usa muita madeira. E eu provei vinhos aqui que me chamaram muita atenção por causa disso. É como se a gente deixasse a madeira passar por cima da fruta. Eu acho que é uma questão de safra, de aprendizado dos enólogos brasileiros, mas esse toque assim um pouco a mais da barrica, que muitas vezes a gente perde a fruta do vinho, é uma coisa que me incomoda muito e que eu gostaria que os produtores brasileiros resolvessem isso. A feira tiveram vários grandes importadores presentes, a gente tem Cantu, a gente tem Decanter, a gente tem a adega lentejana. Se eu ficar citando o World Wine, se eu ficar citando, com certeza eu vou perder algum. Mas eu queria chamar a atenção para o estande da Tanino. A Tanino é uma importadora nova e na qual ela traz principalmente vinhos europeus, mas ela abre na feira vinhos de muita qualidade, o que nem sempre acontece com várias das outras importadoras, que como assim tem muita gente, acaba trazendo o seu portfólio mais comercial e não o seu portfólio premium. Eu queria chamar a atenção porque além de só vinho,
tem uma tendência de vinhos com agregados, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a TDP Wines, ela apresentou na feira também uma sangria que o Thiago quer comercializar e está desenvolvendo. Não vai ter o nome sangria, por uma questão de legislação, mas vai ser uma sangria comercializada aqui no Brasil. A outra coisa, no estande da Garbo, que é uma produtora brasileira, eu também provei uma cidra que tem também uma pequena porcentagem de Chardonnay. É interessante perceber que o Brasil está abrindo espaço para o vinho em outros espaços, não apenas o vinho tranquilo que a gente está acostumado a beber. Eu vou encerrar as notícias da feira fazendo um marketing pessoal. Eu queria contar para vocês que eu tive a honra de conduzir uma masterclass em parceria com o Marcelo Petroli, que é o enólogo da Vinícola Uva. Foi uma masterclass para falar desse projeto, é um projeto inovador que acontece ali na Chapada Diamantina e que está baseado naquela questão da dupla poda, que é aquela técnica que a gente engana a videira para ela dar frutos no inverno, e é um projeto que exemplifica a capacidade do Brasil ter novas regiões vitivinícolas, que é o caso do Cerrado. Agora eu vou trazer para vocês o que aconteceu além da ProWine. Uma feira de negócios do vinho tão importante acontecendo no Brasil, vocês podem imaginar que tiveram também vários eventos extra-feira com produtores que aproveitaram essa febre de vinho essa semana em São Paulo e vieram aqui mostrar suas novidades. Primeiro, na segunda-feira, eu tive uma degustação com a Cecília Guzmán, que é a principal enóloga do Aras de Pirque. Aras de Pirque é um projeto do Antenori, no Chile, para lançar um vinho premium deles que chama Pitil e que eu gostei bastante. Ainda na segunda-feira, teve uma degustação muito interessante que foi promovida pelo Deco Rossi. O que o Deco fez? Ele aproveitou os produtores da Lagarde e da Vinings que estariam no Brasil para a feira e pediu para esses produtores trazerem vinhos de safras antigas que eles elaboram. Então foi uma prova que teve vinho da Vinings de 77, de 83 e teve um vinho da Lagarde, um Semillon, que estava maravilhoso, que foi elaborado em 1942. Tiveram dois jantares que eu gostei muito nessa semana. O primeiro, que virou a notícia da Levan Filosofia, foi um jantar no Dom. O Dom é o primeiro restaurante gastronômico aqui do Brasil, o primeiro a ganhar fama internacional, e ele está completando 25 anos. E aí o Alex Atala, ele criou um menu baseado em muitos ingredientes da gastronomia brasileira, que por si só já está muito interessante, mas o que mais me chamou a atenção foi a escolha dos vinhos. O Ceará, que é o sommelier da casa, ou o Luciano, como ele está começando a ser conhecido, ele foi muito ousado e ele criou, para harmonizar, ele está sugerindo um menu no qual você quase só tem vinhos brasileiros, tem um penetra chileno, mas são vinhos brasileiros de pequena produção, vinhos brasileiros de baixa intervenção e que combinam muito bem com esse menu que o Alex criou. E aí o tema do Levan Filosofia, eu coloco assim, quem tem medo do vinho brasileiro? Porque assim, eu estou contando uma experiência do Dom, que é interessante, e também eu conto do Ariel Kogan, que é um argentino que fez bastante coisa legal no Brasil. Na pandemia, ele se uniu com a Gabriela Monteleone e eles criaram um projeto que é o Tão Longe, Tão Perto. E que agora o Ariel está deixando a importadora dele de lado para focar nesse projeto. E o que levou ele a focar nisso é o sucesso dos vinhos brasileiros que eles têm tido nesse projeto Tão Longe, Tão Perto. E o segundo jantar que eu queria contar foi um jantar na vinheria Percussi. O Lamberto Percussi, ele já traz para o Brasil os vinhos do Cereto, que é um bom produtor do Piemonte. E agora o Cereto e o Lamberto querem crescer com essa importação. Então o Cereto passou a ser importado pela Tanino e o representante Cereto veio aqui para o Brasil para fazer um jantar harmonizado, no qual eu entendi bastante da Nebbiolo, no Lang, em Barbaresco e em Barolo, e também teve uns Barberas para a gente ficar muito feliz. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa notícia da semana num cenário diferente, aproveitando a ProWine. E para quem quiser saber, a ProWine já tem data para o ano que vem, ela acontece de 30 de setembro a 2 de outubro aqui no Expo Center Norte. Obrigada pela audiência e bons vinhos!